Boa tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos na santa paz, ok? Estamos de volta, mais uma segunda-feira, né? Graças a Deus por essa oportunidade. E no início da nossa aula, eu gostaria de começar ela fazendo uma rápida reflexão das questões da atividade que foi para casa, na página 41, que foi da nossa aula lá, o texto para refletir, né? Na luta contra a pobreza, mulheres buscam autonomia por conta própria. Ficaram essas questões para vocês responderem no caderno de vocês e está me enviando. De algumas já até recebi. De já, meu obrigada. Então, a primeira questão. Qual é a importância de Leide de Medeiros para a família? A gente observou lá no texto que ela tomou iniciativas, né? Criou a sua própria estratégia de trabalho para poder aumentar a renda da família. Então, qual é a importância de Leide Medeiros para a sua família? Para a família. Uma grande importância, né? Ela faz parte ela é, vamos dizer, peça principal dessa família. E a importância que ela tem, claro que ela está sempre promovendo o meio para o bem-estar da mesma, juntamente com o seu esposo, como a gente observou lá no texto, né? Ela ajuda a fazer essa complementação para o bem da sua própria família, para o crescimento da mesma, o bem-estar da mesma, enfim. A segunda questão, qual é a relação dela com o trabalho? Que relação ela tem com o trabalho que a gente pôde observar? Então, além de buscar o seu próprio sustento, né? Ela tem uma relação realmente de amor, de necessidade, vamos dizer, porque também trabalhamos pela necessidade, né? Ela se identifica com o que faz, gosta do que faz, tem a capacidade realmente de fazer. A terceira questão, você acha que a opinião de Leide de Medeiros sobre o marido está correta? Explique. Qual era a opinião que a gente viu lá? De Leide com o esposo. Que no início o esposo dela era machista, né? Que tipo não aceitava ela fazer um trabalho fora de casa, mas que com o tempo, né, ela foi tentando, ela foi conquistando, ela foi fazendo esse trabalho e foi, de uma certa forma, convencendo a ele de que isso era algo bom para a família, né? Para o âmbito familiar deles. A quarta questão, você concorda que as mulheres estão garantindo ainda mais o seu espaço? Justifique as suas respostas, né? Além de você concordar, você vai justificar. Na minha opinião, sim, né? As mulheres estão garantindo ainda mais o seu espaço. Nós observamos que já conquistaram muitas coisas, né? Já deram um bom início. Sabemos que não é o bastante, não é o suficiente, que ainda temos muito o que fazer pela frente, né? Mas de imediato já é um bom começo. A quinta, o que é preciso para a mulher ir mais longe na sociedade atual? É uma resposta pessoal, né, que você vai colocar a sua opinião. De já eu diria, na minha, que seria o respeito, que seria realmente um direito igual, tanto para homens quanto para mulheres, né? E esse respeito é o suficiente, essa oportunidade, essa porta aberta, ela é sim um meio, né, da mulher ir mais longe dentro da atual sociedade, mostrando sim que ela tem os mesmos direitos que o homem, ok? Então, nós vamos hoje para o nosso tema de hoje, que é a exploração no trabalho. A nossa aula ela vai da página 41, 42 e vai ficar como atividade a página 43 e a 44, certo? O assunto da nossa aula de hoje é a exploração no trabalho. A gente observou isso desde lá do início, a mulher no campo de trabalho, né? E hoje, a exploração no trabalho. Não só mulheres, mas também crianças, a gente observa que ainda hoje existe realmente essa exploração por parte, né, da mulher no mercado de trabalho. A questão dela ganhar menos que o homem ainda é uma exploração. A questão dela ainda não poder
lidar, né, trabalhar em todos os tipos de trabalho. Isso também é considerado como algo não muito bom, né, em relação à exploração do trabalho. E daí por diante, né? Então vamos lá, começando aí o nosso texto. Então, mesmo com a maior abertura no mercado de trabalho, as mulheres nos últimos anos, a população trabalhadora feminina ainda tem que conviver em muitos casos com alguns desafios. Há casos em que, mesmo com a maior escolaridade que os homens, ou desempenhando a mesma função que estes, as mulheres não recebem uma remuneração. Aliás, as mulheres recebem uma remuneração inferior. Ou seja, isso é uma exploração? Sim, porque mesmo ela desenvolvendo o mesmo trabalho, né, fazendo com a mesma qualidade, ela ainda recebe uma remuneração inferior à do homem, sendo que os trabalhos são iguais, né, são os mesmos trabalhos. Então isso ainda é uma exploração, né, em relação ao trabalho da mulher. E no próximo ponto, vamos lá acompanhando o que diz sobre o infanto juvenil, que também continua ainda sendo uma exploração, né? Que na verdade nem se deve acontecer esse trabalho. E a gente começa lendo o parágrafo para poder melhor falar um pouco sobre ele, certo? Outro sério problema social é a exploração do trabalho infanto-juvenil. A luta contra tal prática está relacionada à questão dos direitos humanos e trata-se de um combate muito difícil, em virtude das condições econômicas e culturais de diversas regiões do Brasil. O impacto do trabalho sobre o desenvolvimento e a aprendizagem dos jovens vai desde a ausência da escola provocada pela jornada intensa de trabalho até a redução da capacidade de concentração. Além disso, as condições insalubres, né, que são aquelas condições que não oferecem nada de bom para a sua saúde, são submetidos aos adolescentes. E as crianças obrigadas a trabalhar põem a vida e a saúde desses jovens em risco. Então, nós observamos nesse parágrafo, em relação ao trabalho infanto-juvenil, nós sabemos que não é o certo, não é o correto, né? Esse trabalho infanto-juvenil, o que é esse trabalho? Ele é todo trabalho. O trabalho infanto-juvenil é todo aquele trabalho, seja ele remunerado ou não, que priva as crianças das suas experiências próprias, né? De suas idades, como estudar, brincar, se divertir. Ainda existe esse trabalho no Brasil, embora ele tenha sido trabalhado para a sua erradicação, né? Porque há uma necessidade de grandes famílias que necessitam do trabalho desses adolescentes, né? Desses jovens, para poder complementar a sua renda familiar, que não é o certo, nós sabemos, né? Porque fazendo isso, mesmo ele sendo remunerado, ele está sendo privado das principais experiências de suas idades, que essas fases da vida realmente já tem que ser vivida, né, uma após. Então, estudar, brincar, se divertir da idade que eles estejam, isso é necessário, né, para o seu próprio crescimento. Então, o que é que a lei brasileira diz sobre esse trabalho infanto-juvenil? A lei diz, né, que no Brasil o trabalho proibido é proibido em qualquer hipótese a partir dos 13 anos, até os 13 anos. Então, até os 13 anos, por lei, a criança ou adolescente, ele não deva trabalhar, não deva exercer nenhuma função de trabalho. E a partir dos 14 aos 16 anos, o trabalho ele já é permitido, apenas com as condições de aprendiz, né? Apenas com as condições de aprendiz. Então, dos 14 aos 16, o trabalho é permitido apenas com as condições de aprendiz. Por quê? Porque isso vai combinar uma frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada,
ou seja, ao mesmo tempo que ele, né, está desenvolvendo esse trabalho como aprendiz, ele está frequentando a sala de aula e está sendo supervisionado em relação a essa sua nova profissão. Então, a partir dos 16, o trabalho é permitido, mas que o jovem não pode trabalhar à noite e nem desempenhar trabalho de risco. Ou seja, a partir dos 16, ele já pode desenvolver, né, algum trabalho, mas que esse trabalho ele ainda tem algumas restrições. Ele não pode desempenhar esse trabalho à noite e muito menos operar um trabalho onde vem lhe oferecer condições de riscos. Por exemplo, operar máquinas, né? É um dos que vem oferecer questão de riscos de vida. Então, nesse texto, nós ainda podemos observar que o trabalho infanto-juvenil hoje é uma preocupação mundial. É um problema que atinge não apenas os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Ele trata ainda de um fenômeno que não é próprio apenas da modernidade, mas que tem sido foco de atenção por parte de toda a comunidade internacional. E no sentido de identificar e procurar soluções para a sua prevenção e erradicação, nós temos uma questão importante, né, que trabalha nesse aspecto, que é da construção de uma sociedade mais digna, mais justa, solidária, igualitária. Que isso aconteça, para que isso aconteça, né, nós contamos sempre com o apoio de algumas instituições públicas. Uma delas é o Conselho Tutelar, são os nossos gestores responsáveis, né, pelas políticas públicas. Eles têm, né, essa responsabilidade de fiscalizar esse momento, nessa questão do trabalho infanto-juvenil, proporcionando para essas crianças realmente o direito de viver a idade pela qual eles estão passando, né, assegurando-lhes a esse direito, que é o de estudar, que é o de ser livre em relação aos seus estudos e lazeres. Então, continuando aí na página 42, que ainda é falando sobre ele, claro, né? O que é o trabalho infanto-juvenil? Eu acabei de explicar isso para vocês, né? O que é o trabalho infanto-juvenil? É todo o trabalho realizado por pessoas, claro, que não tenham, que tenham menos da idade do que a mínima permitida para trabalhar. Cada país tem sua regra. Então, eu acabei de explicar para vocês o que é que diz, né, a lei no nosso Brasil em relação sobre o trabalho infanto-juvenil. Então, o trabalho não é permitido sob qualquer condições para crianças e adolescentes entre 0 a 14 anos. De 14 a 16, pode-se trabalhar como aprendiz, como eu já expliquei para vocês. Já dos 16 aos 18, as atividades laborais são permitidas, desde que não aconteça das 22 às 5 horas, né? Não sejam insalubres ou perigosas e não façam parte da lista das piores formas de trabalho infantil, certo? Esse aqui já até expliquei, né? Lá atrás. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, atualmente há mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Segundo o último relatório da Organização Internacional do Trabalho, que mediu o progresso na luta contra o trabalho infantil em 2013, havia 168 milhões de crianças e adolescentes trabalhadores no mundo, sendo que 5 milhões estão presos a trabalhos forçados, inclusive em condições de exploração sexual e de servidão por dívidas. Nossa, triste, né? Além, como se fosse pouco, né? A criança ter que trabalhar para ajudar na sua família, né? Para ajudar nos complementos financeiros de casa.
Nós ainda observamos esse outro lado, que é o mais terrível, aonde elas vão trabalhar forçada. E nós observamos que isso acontece, né? Tem muitas crianças que hoje em dia se submetem, né, à venda de drogas para complementar a renda. Outras porque querem realmente entrar para esse lado, né? Que já tem aquele pensamento de vida fácil, que isso não é verdade. Então elas acabam sendo liciadas por traficantes para desenvolver esse trabalho. É um trabalho duro, é um trabalho, vamos dizer, sem volta, porque as crianças que entram para esse trabalho, mais tarde eles vão se tornarem adultos e que não vão mais querer sair dessa vida. E mesmo que eles queiram sair, mesmo que eles, né, tenham a força de vontade de sair, eles vão estar sempre sob pressão de alguém para desenvolver esse trabalho, que é muito triste. Uma outra questão que a gente observou aí é a exploração sexual, né? De servidão por dívidas. Gente, isso ainda existe, infelizmente. E nós precisamos, né? Dar um basta, dar um fim. Então, a exploração sexual é um trabalho horrível, onde acontece crianças, adolescentes, né? Vivendo do seu próprio corpo, mesmo que seja ao contrário da sua vontade, mesmo que está indo de contrário pela sua vontade, que ela ainda é obrigada a fazer isso, né? Ela é escravizada nessa área. E a gente pode observar que a maioria desses casos, elas ainda acontecem, infelizmente, dentro da própria família, né? Com laços de parentes, né? Parentescos. E isso é triste. Então, nesse caso, nós mesmos podemos ser os nossos próprios fiscais, né? Denunciar quando vê isso acontecer, quando você tiver dúvida, quando você tiver desconfiança, melhor dizendo. Então, se você conhece algo, nós temos aí os nossos órgãos pelos quais nós podemos estar denunciando essa criança, né? Pelo momento que ela está passando. Porque isso é muito real, né? O trabalho, a exploração sexual. Em áreas urbanas é possível encontrar crianças e adolescentes em faróis, balcões de atendimento, fábrica de depósitos, misturados à paisagem urbana. Mais comum, porém, é trabalho infantil doméstico, pelo qual majoritariamente as meninas têm a obrigação de ficar em casa cuidando da limpeza, da alimentação ou mesmo dos irmãos mais novos. Também, como é o licenciamento de crianças e adolescentes pelo tráfico ou para exploração sexual. Em áreas rurais, os trabalhadores mais comuns são em torno de atividades agrícolas, mineração, carvoaria, além do trabalho doméstico. Ou seja, existe uma variada, né, forma de trabalho, ou seja, de exploração do trabalho infanto-juvenil. Desde o cuidar de casa, trabalhar nas carvoarias, da limpeza da casa, né, na produção de alimentos, na exploração sexual, como a gente acabou de ver, em dados agrícolas, que é no trabalhar da roça, né, que é no trabalho pesado, no tráfico, que também é uma exploração. Então, todos eles aqui, ao qual a gente acabou de citar, entre áreas urbanas, é possível também acontecer, né? Ou seja, todos eles acontecem. Nós vamos encontrar crianças trabalhando de alguma forma, vendendo balas, vendendo frutas, trabalhando em balcões, né, de atendimentos, como diz o próprio texto. Aqui em Lago da Pedra mesmo a gente encontra crianças fazendo esse trabalho na rua, vendendo alguma coisa, né, para ajudar na complementação de casa. Então isso é um trabalho que realmente ele não pode existir nos dias de hoje. A criança ela tem que ter a oportunidade realmente de estudar para futuramente, sim, ela ter o seu próprio trabalho, né? Ter a sua profissão e exercer o seu próprio trabalho. Então, nós temos também muitos auxílios do governo hoje, que é justamente para isso,
para ajudar o pai na complementação da renda, que é para isso a criança ficar fora de desenvolver esses trabalhos para ajudá-lo, né, na sua complementação de rendas, dando-lhe a oportunidade de estudar, que é o que nós queremos muito hoje para as nossas crianças, né? Então, fica terminando aqui o nosso assunto. A nossa atividade vai ficar na página 43 e 44, ok? E até a nossa próxima aula.